Estamos aqui com a Larissa Amorim, que é nutricionista, mas hoje vai falar pra gente do lipedema, já que você é uma pessoa que sofre com isso, certo? Isso. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, explica pra gente o que é o lipedema. Tá, o lipedema, ele é uma doença que não tem cura, é um problema de circulação e de inflamação, que isso acaba gerando o acúmulo de gordura na região inferior de coxas e glúteos, em algumas mulheres na região dos braços também. Por mais que ela mantenha ali um percentual de gordura mais baixo, por exemplo, ela pode ter ali uma cintura mais fininha, um abdômen mais definido e ainda assim uma dificuldade de eliminar a gordura tanto nas coxas e glúteos quanto nos braços. A gente percebe também um acúmulo de gordura ali na região da panturrilha, que acaba sendo bem predominante, o joelho mais marcadinho, então é uma gordura difícil de ser eliminada. Tá. E é algo então genético? É genético. Não é genético. Causado porque eu fumei, porque eu bebi? Não. Ele é genético e ele acaba se manifestando depois de algumas alterações hormonais da mulher. Por exemplo, gravidez, o uso de anticoncepcional, um ganho de peso exacerbado, por exemplo, um sobrepeso, uma obesidade, acaba causando ali o desequilíbrio hormonal e acaba evidenciando esse lipedema ao longo da vida. O homem, então, é bem mais difícil ter lipedema? Não, o homem não tem lipedema. Ele pode ter algum outro tipo de problema vascular. Okay. O lipedema, ele é da mulher. Exclusivo da mulher? Da mulher. Tá. E aí, o que você sentia, né, na verdade? Porque você estava contando para mim, off, que, na verdade, nem sabia que tinha, né? Viveu com isso por muito tempo. Eu não sabia, para mim era normal ter a região inferior um pouco maior, mas me incomodava muito ter tanta celulite e esse acúmulo de celulite, de gordura, não ser condizente com os meus hábitos. Porque eu sou uma pessoa que me alimento bem, treino, faço diversas atividades físicas, durmo bem, então eu tenho um estilo de vida muito saudável e ele não condizia com esse acúmulo de gordura, então eu me sentia um pouco mal, frustrada por comer um pouquinho de açúcar ali, um docinho, eu me sentia mal, me sentia culpada. Até que um belo dia, depois que eu baixei bem o meu percentual de gordura e ainda assim permaneceu ali aquele acúmulo. Você chegou a competir, foi nessa época? Cheguei a competir, não, foi depois. Depois que aí acabou me incomodando porque de fato não saía aquela gordura, não saía aquela celulite. Passei numa consulta médica e aí tive o diagnóstico de 2 médicos. Inclusive é uma pergunta que eu sempre recebo. Quem é o profissional, qual é o profissional que pode diagnosticar? É o médico mais adequado vascular, médico vascular que muitas vezes dá esse diagnóstico. Então fui numa consulta médica e aí chegamos à conclusão que, devido aos sinais clínicos de apalpar, eu senti muita dor, eu sempre achei isso normal, eu sou uma adepta aos procedimentos estéticos, então eu gosto de fazer massagem, drenagem, eu sentia muita dor, só que eu achava normal essa dor. E aí ele chegou e comentou, eu fico roxa com muita facilidade, não, isso é lipedema. Você sentia dor nas pernas, com facilidade, ainda sente? Cansaço, ainda sinto. Um cansaço, a perna pesada no final do dia, então eu sempre achei isso muito normal. Só que eu me sentia frustrada por ver esse acúmulo de gordura. E aí, sendo já nutricionista, tratando já pacientes com lipedema, nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi um pouco ruim no dia, mas depois respondeu muitas das minhas perguntas internas. Tá. E como que funciona, então, quando você descobre que tem, quais são os procedimentos que você fez que gerou melhoras? Tá. Eu sempre gostei dos procedimentos estéticos, então eu via uma boa melhora sem saber dessa celulite. Quando eu descobri, eu fui atrás de todos os caminhos possíveis, até porque o lipedema não tem cura, ele tem tratamento. E não significa que 100% você vai conseguir eliminar aquela condição. Então, a minha dieta sempre, inclusive eu sou vegetariana, e isso colabora. Para as pacientes que eu tenho, que são diagnosticadas com lipedema, uma das sugestões que eu faço é reduzir o consumo de carne vermelha, porque a gente vê uma melhora, a carne vermelha ela acaba influenciando, melhorar a função intestinal, melhorar o consumo de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, a parte de suplementação também anti-inflamatória, por exemplo, ômega 3, polifenóis, antocianinas, o NAC, né, o N-acetilcisteína, então ele funciona muito bem. Fora melhorar a parte de hidratação, então quando você melhora a parte de hidratação, você diminui essa inflamação também. E melhorar mais ainda a prática de atividade física, porque quando você faz atividade física, você também colabora com essa perda de gordura, e isso ajuda. Eu já trabalhei, né, com alunas na consultoria,
que tinha lipedema. E algumas relatavam dor para treinar a perna, para fazer o aeróbico, que basicamente quase todo aeróbico é dos membros locomotores, né? Dos membros locomotores, né? E como que foi para você essa questão para treinar? Para treinar, não tive dificuldade, não tenho dificuldade porque eu sou uma pessoa que gosto muito de treinar. Então, o que eu fiz? Eu intensifiquei os cardios. Passei a fazer muito mais cardio e outra melhora que eu tive também foi de passar da esteira para escada e bicicleta. Então, eu senti essa melhora, talvez ali por uma ativação diferente da locomoção. Um pouco menos de impacto também por isso. E, então, assim, não tive dificuldade. Melhorei a dieta. Outra melhora que a gente consegue observar também é na dieta. Tem algumas pessoas, alguns estudos que mostram que, tirando glúten, tirando leite, pode ter melhora. Só que a gente tem baixa evidência. O que eu observei de melhora foi reduzindo o consumo do carboidrato. Então, eu acabei fazendo uma dieta hipocalórica, no geral, e com baixo consumo de carboidrato. Melhorou significativamente, de assim, eu analisar por fotos e vídeos e ver que diminuiu bastante. Então, por exemplo, uma dieta cetogênica é bem-vinda, uma dieta low carb é bem-vinda, e aí vai da adaptação de cada paciente, porque algumas se dão bem, outras não se dão. Então, acaba gerando ali desconforto, fraqueza, dor de cabeça, que é normal no começo. E aí a gente faz uma adaptação para ver se ela consegue manter isso por muito mais tempo, porque essas são dietas estratégicas, que não devem ser mantidas por um longo período. Porém, o lipedema não tem cura, então a gente precisa ver qual o nível de equilíbrio ali do consumo desse carboidrato que pode estar sendo benéfico para essa paciente. E falando de nível, eu acho que a gente não citou aqui, mas existem alguns níveis, né, de lipedema. Né? Tem casos mais graves e casos um pouco mais leves. Por exemplo, o seu deve ser de um caso mais leve, já que você viveu muito tempo e não gerou um incômodo. Isso. Exatamente. Me conta um pouco desses níveis. Dentro do lipedema, então tem 4 graus, né? Então grau 1, grau 2, grau 3 e 4. O meu tá 1, porque eu já venho de um longo tempo, mesmo sem saber, tratando de forma indireta. E aí tem o grau 2, que tem ali aquele acúmulo um pouco mais elevado, bem mais difícil. A gente precisa analisar a parte da dieta, a parte da suplementação, os procedimentos. Nessa fase do grau 1 até o grau 3, a gente consegue fazer um tratamento mais conservador. O que significa? Não é necessário uma intervenção cirúrgica, que quanto mais a gente conseguir preservar essa intervenção cirúrgica, melhor. Até porque a cirurgia ela é mais invasiva, ela gera mais riscos. Então, quais são esses tipos de tratamentos conservadores? É mudar radicalmente a alimentação, a prática de atividade física e procedimentos estéticos. Então, quem tem lipedema tem que fazer parte da vida ali pelo menos 1, 2 vezes no mês. Procedimentos estéticos pode incluir, que não são os invasivos, a drenagem linfática, massagem modeladora, ultrassom microfocado, bioestimulador de colágeno. São procedimentos estéticos que algumas clínicas disponibilizam esse tipo de tratamento e que tem sim bons resultados. E não só para a parte estética, até mesmo para a qualidade de vida da paciente. Porque o lipedema ele não está envolvido só a parte estética. Incomoda, até mesmo pelo fato de ser na mulher. Mas a qualidade de vida, de evitar dor, desconforto, cansaço. Tem outro tratamento também, lembrei agora, que é a utilização de botas pneumáticas. A gente tem isso na fisioterapia. Então, é uma bota que a paciente ela coloca e ele fica movimentando ali com um tipo de ar, uma pressão que estimula a circulação. É bem tranquilinho, é um momento ali que você tira para relaxar, a redução do estresse também acaba melhorando bastante. Então, cada grau depende de uma quantidade de tratamento, mas nenhum deles fica isento do tratamento para o resto da vida. Então, lipedema é um tratamento para o resto da vida. E aí o grau 4 normalmente tem muita dor, tem muita disfunção mesmo, né? Acaba sendo disfuncional. E aí, provavelmente o caminho mais adequado é uma procura médica para provavelmente algo invasivo. Isso, aí sim o médico vai decidir se é possível ou não, porque isso também depende. Fazer a cirurgia, que é a lipo voltada para o lipedema. Então vai fazer ali uma lipo na região lateral, na região posterior de pernas e coxas, talvez nos braços. Então algumas mulheres apresentam essa protuberância de gordura nos braços, outras não. Então a maioria sempre acaba sendo na região inferior mesmo. E às vezes uma lipo só não resolve, né? Porque eu já atendi também, na verdade era até uma amiga, né?
E ela tinha um lipedema bem forte, assim, que não, com uma cirurgia não resolvia. Precisava de mais de uma. Então, às vezes, é um trabalho de longuíssimo prazo, né? Justamente. Além de ser de longo prazo, ele é constante. Porque pode acontecer, como eu já conversei com algumas pessoas que passaram por esse processo cirúrgico e voltou. Por que que voltou? Porque aí não manteve os cuidados. Então, os cuidados, eles devem ser contínuos. Consumir quase zero ou nada açúcar, porque o açúcar influencia muito, álcool influencia muito e o carboidrato no geral. Então, uma dieta de baixo carboidrato, ela precisa ser constante, dependendo ali da adesão da paciente. Larissa Amorim, o Instagram dela tá aqui, ela fala sobre nutrição, veganismo, lipedema, entre outros, então dê uma olhada aqui na descrição. Eu vou então, já que você citou tanto assim, eu vou deixar a indicação de um vídeo sobre a dieta low carb. Eu acho que é uma indicação bem bacana para você que está assistindo, porque por mais que a pessoa às vezes precise procurar um médico, mas pelo menos ela pode começar a se mexer num modelo de dieta que é favorável. Então, clique aqui e até o próximo vídeo.